Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho de 3 coisas que eu aprendi com a ansiedade. Então, sim, eu também já sofri muito com a ansiedade, é por isso que eu gosto tanto hoje de ajudar outras pessoas que sofrem com ansiedade, porque foi um problema que eu também já vivi na pele e eu sei o quanto é ruim, o quanto é sofrido viver com isso. A principal situação que me deixava ansiosa eram apresentações. Então, sempre que eu precisava fazer uma apresentação ou que eu tinha que me expor em público, a ansiedade aparecia. E aí eu sentia muitos sintomas físicos, né? Como coração acelerado, sudorese, dores estomacais, dores de cabeça também. Então, esses eram alguns dos sintomas que eu tinha sempre que eu precisava fazer uma apresentação. E na faculdade, tinha várias apresentações por semestre, né, para fazer. Então, era uma situação bem difícil para mim. E eu vou compartilhar aqui com você 3 coisas que eu aprendi vivendo aí também com a ansiedade. Além disso, né, eu também atendo diariamente vários pacientes que sofrem com ansiedade e eu vejo todos eles cometendo vários erros que eram erros que eu também cometia antes. Então, vou trazer aqui 3 aprendizados para vocês, tá? O primeiro é de tentar prever o futuro. Então, quando eu sofria com ansiedade, eu ficava o tempo inteiro fazendo previsões do futuro. Por exemplo, eu tinha muito medo de apresentações. Então, sempre que o professor virava na aula e falava que ia ter uma apresentação semana que vem, eu já começava a fazer um monte de previsão do futuro. E aí eu pensava, eu não vou dar conta. E se as pessoas rirem de mim? E se eu falar alguma coisa errada? Eu não vou conseguir. Eu nunca consigo apresentar mesmo. Então eu fazia um monte de previsões de futuro, que ia dar errado, que eu não ia conseguir, que eu não ia saber falar, que as pessoas iam rir de mim. Percebe como tudo isso são previsões do futuro? Essas previsões do futuro acaba aumentando o nosso nível de sofrimento. E o pior é que quando a gente faz uma previsão do futuro, é sempre imaginando o pior cenário possível. Então, na minha cabeça, o pior cenário possível diante de uma apresentação era eu falar alguma besteira, era eu não conseguir apresentar, as pessoas rirem de mim, ou o professor fazer um comentário me criticando. Então, eu tinha muito medo dessas coisas e eu fazia aquela tempestade num copo de água, porque no final das contas, nada daquilo que eu estava imaginando acontecia. Não acontecia de ninguém rir, não acontecia de eu não conseguir falar, por mais que eu ficasse ansiosa e às vezes eu não conseguia falar tão bem como eu gostaria, mas eu conseguia apresentar, né? Então, assim, nada do que eu estava imaginando acontecia no final das contas, mas aquela previsão do futuro que eu ficava fazendo me deixava extremamente ansiosa. Então, se o professor me falasse que eu tinha que apresentar daqui uma semana, era uma semana eu sofrendo por causa dessa situação da apresentação. Então, essas tentativas de prever o futuro é como, e na maioria das vezes, o que a gente faz, né? A gente pega algo que seria pequeno, ou que pelo menos deveria ser pequeno, e a gente torna aquilo como se fosse algo muito grande. Então, a gente dá uma proporção muito maior ao que de fato a situação é. E tudo isso é tentando prever o futuro. É como se a gente fizesse uma catástrofe na nossa mente. Então, eu fazia muito isso. Eu tentava prever o futuro e, junto com isso, eu catastrofizava toda a situação. E aí a ansiedade vinha com tudo. Passava uma semana ali sofrendo para conseguir fazer as apresentações. Então, uma das coisas que eu aprendi é justamente isso, de não prever o futuro. Eu não tenho controle do que vai acontecer no futuro. E todas as vezes que eu tento prever o futuro, hoje eu sei que na maioria das vezes aquilo não acontece. Por quê? Porque é só a minha mente criando um monte de cenários que não são reais, que não aconteceu ainda. Então, eu consegui aprender isso, né? E hoje eu tento controlar isso um pouco mais para não fazer essas previsões do futuro de forma tão catastrófica, pelo menos. Então eu entendi, né? E aprendi que ficar adivinhar o futuro, que ficar tentando adivinhar o futuro, ou ficar imaginando sempre o pior, só me deixa mais ansiosa e não me ajuda em nada. E olha, essa foi a primeira coisa que eu aprendi com ansiedade. Se você gostou então desse vídeo até agora, não esqueça de curtir, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever também no meu canal, tá bom? Continuando aqui agora com a segunda coisa que eu aprendi com a ansiedade. O que acontece? Quando eu sofria com ansiedade, eu costumava evitar situações de apresentação. Sempre que possível, eu tentava evitar. Então, ou eu inventava uma desculpa para não apresentar, ou eu conversava com um grupo para não apresentar e ficar apenas com a parte de fazer os slides. Eu sempre tentava pensar numa forma de fugir daquela situação. Por que eu fazia isso? Porque a situação era muito ansiogênica para mim. Eu sofria muito, né, com a ansiedade. Então, eu tentava evitar, porque essa era uma forma de eu não sentir tanta ansiedade. Mas o que eu fui percebendo com o tempo é que, ao evitar as situações, o meu problema com a ansiedade se mantinha. Por quê? Porque eu sempre ficava com esse medo, eu não enfrentava o meu medo, entende? E quando você não enfrenta o seu medo, é como se você
tornasse aquele medo muito maior ao que de fato é. Agora, se você tem um medo, mas mesmo com essa sensação de ansiedade, com esse receio, você vai e enfrenta a situação, a ansiedade e o medo tendem a diminuir com o tempo. Se você continua evitando todas as vezes, é como se o medo e a ansiedade crescesse dentro de você. E era exatamente isso que eu fazia. Tinha uma situação que me causava ansiedade, eu arrumava um jeito de fugir ou de evitar da situação, que é o comportamento que a gente chama de comportamento de fuga ou esquiva, que é onde você foge ou evita a situação. Então, eu aprendi que não adiantava eu evitar, que evitar só estava mantendo o meu problema com a ansiedade, e que se eu quisesse de fato superar a ansiedade, eu precisava encarar os meus medos, ou seja, eu precisava encarar as situações que me deixavam ansiosa, que uma delas era a questão de ter que apresentar. E foi isso que eu fiz, porque se eu continuasse a evitar os meus medos, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo. Então, eu tive que enfrentar. Isso foi um processo, lógico, não é do dia para a noite que você enfrenta os seus medos, foi um processo para mim, mas com o tempo eu consegui. E hoje é mais natural, é mais tranquilo para mim ter que fazer uma apresentação. Então, no início foi difícil encarar as situações, mas com o tempo foi se tornando natural, eu fui me acostumando com aquilo. E aprender isso foi fundamental para eu conseguir diminuir os meus medos e diminuir também a minha ansiedade. Bom, um outro ponto, né, uma terceira coisa que eu aprendi é a não exigir tanto de mim. Então, eu tinha uma autocobrança excessiva. Eu queria fazer tudo perfeito, então, no caso da apresentação. Eu queria que a apresentação fosse perfeita. Eu queria que eu conseguisse falar tudo de forma perfeita. Então, era uma autocobrança muito grande que também me deixava ansiosa. Aí eu me cobrava pensando, nossa, eu não posso errar, eu tenho que dar conta, mas e se eu não der conta? Porque eu não consigo falar tão bem ainda, eu sempre fico ansiosa, mas eu preciso fazer. Então, era junto com o medo de não dar conta e junto com essa autocobrança excessiva que piorava toda a situação. E eu entendi que a gente não consegue fazer as coisas 100% perfeitas. É impossível fazer tudo 100% perfeito. Por exemplo, eu tô aqui agora gravando esse vídeo. E eu sei que talvez esse vídeo ele não vai ficar 100% perfeito. Nada na vida fica 100% perfeito. Quem consegue fazer tudo 100% perfeito? Não existe essa ideia. Então, talvez o meu vídeo também não vai ficar 100%. Mas eu sei que eu estou dando o meu melhor. E eu comecei a trocar isso na minha cabeça, mudar essa chavinha. Ao invés de ficar me cobrando de forma excessiva, querendo uma perfeição que eu não vou conseguir alcançar, eu entendi que é muito melhor eu dar o meu melhor naquilo que eu estou fazendo, mesmo que não seja perfeito, porque é difícil de alcançar isso. Então, eu consegui hoje diminuir um pouco a autocobrança que eu tenho em cima de mim. Lógico que, por um lado, a autocobrança ela ainda é benéfica, porque ela faz com que você possa melhorar, que você busque, né, evoluir. Então, a autocobrança ela é necessária nesse sentido, mas quando se torna excessiva, ela traz um sofrimento muito grande, né? Ela traz um nível de ansiedade muito alto. Então, eu aprendi a levar a vida um pouco mais leve, sem tantas cobranças, enfrentando os meus medos e também não fazendo previsões catastróficas do futuro. Então, essas foram as 3 coisas que eu aprendi, que eu queria compartilhar com você hoje. E aqui agora a gente tem um bônus também, que foi uma coisa muito importante que eu precisei aprender para conseguir lidar com a ansiedade, que é lidar com os sintomas físicos da ansiedade. Então, como eu falei no início aqui desse vídeo, eu sentia coração acelerado, dores estomacais, dores de cabeça. As dores de cabeça que eu sentia eram insuportáveis naquela época. Era só eu ficar ansiosa que vinha a dor de cabeça. Enfim, eu tinha vários sintomas físicos também, e eu tive que aprender a lidar com esses sintomas físicos. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu explico tudo sobre os sintomas físicos da ansiedade. Então, se você também sente sintomas físicos, não deixe de conferir esse vídeo, tá bom? Bom, então era isso. Eu disse aqui para você 3 coisas que eu aprendi com ansiedade. Dei até um bônus aqui também, né? Que é sobre os sintomas físicos que eu mencionei. Mas, assim, tudo isso foi extremamente essencial para eu superar o meu problema com ansiedade e, assim, conseguir viver uma vida mais leve, tá bom? Então, era isso. Meu nome é Aline Rodrigues, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E não esqueça de deixar aqui o seu like, de deixar aqui o seu comentário e de se inscrever no meu canal para você ser avisado aí dos próximos vídeos que toda semana eu estou postando aqui no canal. Combinado?